Olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, Felipe Amatuzzi, e aqui a gente fala sobre saúde, sobre o ponto de vista de um osteopata. Muito obrigado a você que acompanha aqui os nossos vídeos, deixe o seu like, não esqueça de se inscrever, muita gente acaba vendo os vídeos não se inscrevendo, e eu peço encarecidamente para que você, né, encaminhe esse vídeo para alguém que possa se beneficiar, e nesse vídeo nós vamos falar hoje sobre tendinite. Será que eu tenho tendinite? Muito bem. A tendinite, então, ela é na verdade, uma chamada de inflamação do tendão. Então, a gente já sabe tudo que é it, ele costuma associar à inflamação. Então, dores em alguns pontos do nosso corpo, como por exemplo, o cotovelo nessa zona, essa zona aqui de extensão, né, do punho, algumas partes dos dedos, né, nessa zona, por exemplo, algumas zonas cervicais, zonas assim do membro inferior das pernas, né, próximo do glúteo, do joelho, do tornozelo e do pé, são zonas muito comuns, né, de se ter partes inflamatórias ou partes inflamadas, e isso ser caracterizado como uma tendinite, tá? E na verdade, por que essas zonas inflamam muito, né? Porque ela é uma zona que a gente chama de transmissão de força. Então, o que que seria isso? É como se fosse, assim, um carro rebocando o outro. O carro da frente faz a força, o carro de trás recebe a força, ou seja, ele se movimenta, mas quem transmite a força de um carro para outro é o tendão, tá? E esse tendão, né, que seria essa, eh, vamos dizer, no caso do guincho, né, aquela corda que leva o carro para outro, ele tem que ter características específicas para que ele possa suportar a carga que é feita de um músculo, normalmente para um osso. Então, se eu quero fazer um movimento assim, por exemplo, esse músculo faz força no tendão que puxa o osso, e isso ocorre um movimento dessa maneira. Então, o que que acontece? Em geral, né, se fala que quando você tem uma tendinite é porque você sobrecarregou esse mecanismo, ou seja, mexeu muito, por exemplo, o computador usou muito mouse, você escreveu muito, você fez muito esforço repetitivo. Então, antigamente se pensava que, talvez o único mecanismo fosse esse de você repetidamente fazer esses esforços. E claro, né, a gente via épocas, por exemplo, em que era bonito digitar muito rápido, né, em que você tinha call centers que você não tinha o mínimo de ergonomia. Isso foi melhorando, modificando. Algumas tendinites muito complexas começaram a melhorar, mas nem todas, né, melhoraram. As pessoas continuam ainda tendo tendinite. E aí é que tá, é porque nem sempre o mecanismo ele é apenas dessa sobrecarga. Então, o que se sabe bastante hoje é que, em muitos casos, as tendinites elas ocorrem porque não há uma boa vascularização de algum desses pontos dos tendões. Então, por exemplo, um clássico é o tendão do músculo chamado supraespinhoso. Esse é um músculo que é aqui no nosso ombro, e quando ele contrai e fica lá atrás, ele vai fazer esse movimento aqui, ou seja, ele vai elevar o braço lateralmente. Esse movimento a gente chama tecnicamente de abdução, é igual dos ETs que abduzem, né? Então ele é um movimento chamado de abdução. E se sabe que a partir dos 40 anos, por exemplo, você começa a ter uma falha de vascularização natural desse tendão. Ou seja, esse tendão ele vai aguentar menos carga. E por que ele vai aguentar menos carga com menos sangue? Qual que é a relação que existe? É assim, toda vez que você faz uma carga no tendão, ele gera microlesões. São pequenas lesões em que, quando passa o sangue, ele vai ajustando essas microlesões. Então, o que que acontece? Todo tendão, ele sofre sobrecarga, tem microlesão e o sangue corrige todo santo dia. É assim que ocorre. Então, quando você tem falhas do sangue chegar nessas pontas, não tem essa correção e o tendão começa a se degenerar. Ele começa a ficar, vamos dizer assim,
ele não fica com as fibras da maneira correta. Imagina uma corda que ela começa a desfiar essa corda, e ela começa a perder essa capacidade de fazer a força. Então é basicamente isso que acaba ocorrendo com o tendão. Então, até com que às vezes o sintoma ocorra, você já tem um ligeiro problema daquela zona, né. Então, normalmente tratamentos são muito voltados à correção dessa parte dos tendões, então, você vai numa fisioterapia clássica tradicional, ele vai chegar no teu tendão, vai passar aquele ultrassom, vai fazer calor, etcétera, para tentar regenerar aquele tendão. Mas, aqui como é um canal que fala muito sobre osteopatia, o que que seria a ideia do osteopata? Ele corrigir, vamos dizer, as disfunções, as falhas de mobilidade que você tem no seu corpo para fazer com que mais sangue chegue àquele tendão. E aí é que está a questão. Quando você começa a fazer com mais sangue chegue naquele tendão, você potencializa a melhora natural dele, né. Então, existem casos em que o tendão está tão deformado, tão ruim, que de fato o trabalho vai ser limitado, né. Então você vai precisar fazer aquele repouso, vai precisar fazer fisioterapia convencional por bastante tempo, recuperar aquela fibra, né, de volta, tá. E tem casos, por exemplo, que são mais simples, né, que então, qual que é a ideia a passar nesse vídeo? Quando você começa a ter dores nas juntas, nas articulações, etcétera, seja uma só, seja em algumas, o ideal é procurar atendimento do osteopata quanto antes, porque aí você consegue ir arrumando e não deixando a coisa ficar ruim ao longo do tempo. E esse é o conceito que a gente gosta de trabalhar, que é o conceito mais preventivo. Então, esses são pontos importantes. E não adianta, assim, você só ficar alongando: "Ah, eu vou alongar e aí minha tendinite melhora". Não, quando você alonga, você estira um pouco mais aquele tecido, ajuda em determinado ponto, mas nem sempre o sangue vai chegar de maneira mais adequada novamente. Então, em muitos casos, isso envolve tratamento e depois prevenção, tá. E a prevenção normalmente ela ocorre com uma boa ergonomia, com algumas visitas ao osteopata e com atividade física, tá bom? Então, de forma geral, é isso que eu queria passar nesse videozinho de hoje. Eu vou pedir encarecidamente para que você deixe seu like se você gostou do vídeo, para que você se inscreva aqui no canal, tem um botãozinho vermelho inscrever-se, clica nele, clica no sininho da notificação, é muito importante que o nosso canal cresça. E se você achou que as informações são boas, clique no compartilhar, coloque no grupo de WhatsApp da família. Então, clique no botão Tendinite é algo que sempre compromete bastante as pessoas e eu tenho certeza que esse vídeo pode ajudar muita gente, tá? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.